Ótima noite para quem está aqui, ótimo dia, tarde para quem vai assistir depois. A gente começou com uma música bem animadinha, com uma letra também com bastante significado. Vou colocar no grupo depois para vocês ouvirem e prestar atenção na letra. E vou explicar o porquê da música, né? Nossa aula de hoje é sobre medo. Como o medo atrapalha e nos impede de avançar. E, e como não permitir que o medo fica ali o tempo todo nos lembrando ou inventando historinha para a gente não agir. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre isso, né? Então, a música ali, ela começa com a pessoa insegura, ela fala que tinha medo de tudo, ela prendia a respiração, né? E quantas vezes a gente se pega assim, meio que sobressalto, parece que você não tá nem respirando. Você esquece de respirar por medo. E na maioria das vezes, esses medo, ou esse medo específico, ele não se concretiza, mas ele fica perseguindo em diversas situações. Se você for observar, provavelmente o seu medo não, ele tem ali um que é o principal, como se fosse o chefe dos outros medinhos. Mas ele aparece em várias situações da sua vida, na profissão, na família, no relacionamento, na amizade. E esse medo, ele tem uma raiz base, ele tem uma dor base. Por exemplo, tem gente que fala assim: ai, eu tenho pavor de falar em público. Gente, eu fico apavorada em pensar em falar em público. Aí tu fala, tá, fale mais sobre isso. O que que isso quer dizer? Qual é esse modo de falar em público? Ai, não sei. E se eu errar? Tá. E aí, se você errar? Ai, e se eu gaguejar? E se eu esquecer? Ah, na verdade, o que que tem por detrás desse medo? É o medo da rejeição. É o medo de o que os outros vão pensar de mim. Que vão pensar no seguinte: se você for dar uma palestra ou fazer alguma coisa que você criou, se você errar, né, aspas, se você esquecer alguma coisa, só quem vai saber que isso aconteceu é você. Quem tem o script é você. Ninguém mais vai saber. Ah, mas se eu gaguejar? E se eu der um branco? Aí a gente vai um pouco mais profundo. Como é que era na escola? Na apresentação do trabalho, aquele basicão na cartolina, né? Que a gente escrevia lá naquela essa época, cartolina. Como é que era isso? Você já passou por algum tipo de bullying? Você foi alvo de chacota nessa época porque você esqueceu alguma coisa? Então, teve uma situação base. Só que aí, o nosso cérebro, ele grava as coisas e se a gente não resolve, ele fica revivendo aquilo como se fosse atual. Ele faz com que a gente ache que aquilo é racional. Por exemplo, vamos supor que você passou por um medo lá na escola, que a professora riu, os coleguinhas riram de você. Se você tinha 9 anos, era uma matéria que você não dominava, e os coleguinhas riram porque criança acha engraçado e foi. Só que agora você é uma mulher de 30, 40, 50 anos. Se pensa de modo racional, nem faz muito sentido você acreditar que aquela mesma situação vai se repetir. Porque é um cenário diferente, você é adulta hoje. Só que a gente não consegue, na hora do medo, pensar racionalmente. A gente simplesmente fala assim: é que eu tenho medo de público, é que eu sou tímida, é que eu não consigo articular bem, é porque eu sou esquecida. Aí você começa a colocar desculpa, algumas frases prontas, alguns termos da moda, e você começa a achar que você é aquilo. Agora, quando eu identifico o medo, vejo da onde ele vem, né? Qual é a raiz disso? E eu começo a me questionar, sabe? Igual criança, que a criança tenta te convencer e você convence a criança que algo ali não é bem isso. Ah, mãe, eu tenho medo do escuro, que tem um bicho debaixo da cama. Aí você pega a criança, leva para debaixo da cama, apaga a luz. Você vai todo ali, o passo a passo para mostrar para ela que ela está segura. Então é isso que a gente vai começar a fazer com a gente. Vamos mapear e compreender qual é o nosso medo. O que que hoje a gente costuma repetir com frequência para dar desculpa para não fazer aquilo que precisa ser feito? O que que eu sempre falo? Por exemplo, eu tenho um produto para vender. O que eu sempre repito? Ah, eu não sou boa em venda. Ah, eu tenho medo de ser chata.
Eu tenho uma questão com o meu relacionamento amoroso. Na hora de conversar, ou amoroso, ou amizade, na hora de conversar, eu travo. Aí qual é a desculpa que eu uso? Ah, eu não consigo expressar o que eu sinto. Ah, quando eu começo, eu choro. Ah, ele nunca entende. Ah, ela nunca entende. O que que você repete sempre pra você a mesma coisa? Então, ah, nem vale a pena. Ah, já falei tantas vezes. Não adianta. Aí a nossa tendência, com respeito às vezes ao medo, é a gente culpar o outro. Por exemplo, a questão do medo do, ah, se eu falar em público, vão rir de mim. Então, eu não falo em público porque o outro vai rir de mim. Se eu esquecer, o outro vai ajustar o modo. Deixa eu beber uma água rapidinho, calma aí. E eu não procuro olhar pra mim e ver da onde veio. Porque, vamos combinar, não é muito mais fácil a gente culpar o coleguinha e falar que é o outro que fez a gente sentir assim, do que a gente nos questionar e falar, ah, né, que sou eu de novo, né? De novo sou eu no rolê, não tem quando é o outro, porque o outro, ele sim vai ter a reação dele. Ele sim vai ter as falas dele. E aí, se eu não identifico o meu real medo, a minha raiz, eu continuo permitindo que o outro haja comigo de uma maneira que eu não gosto, de uma maneira que eu acho abusiva, de uma maneira que eu acho desrespeitosa, de uma maneira que eu acho que tá invadindo o meu espaço, porque eu não entendo qual é a raiz disso. Eu fico à mercê só culpando, que é muito mais fácil. E é a nossa tendência a fazer isso. Então, eu sei que vocês estão com o caderninho de vocês aí. Vocês fizeram o exercício que eu deixei lá na semana passada sobre o medo, né? Qual é o seu maior medo? Sem, qual é a frase que você costuma falar para você com frequência quando você precisa fazer algo que é desafiador? Algo novo, alguma mudança, alguma conversa difícil, algo que você precisa tá ali de frente, sabe? Botar sua cara ali no jogo. Qual é a frase ou a palavra que vem na sua cabeça quando isso acontece? Escreve aí no papel. Não é deu branco, deu tela preta, não lembro de nada, não tem importância. Escreve a pergunta para durante a semana você se perguntar e se observar. Porque às vezes a gente está tão no automático que a gente não nos percebe, a gente não consegue entender o que está acontecendo com a gente. Então, tira essa semana para se perguntar isso, ou se observar. Alguém fala assim, fulana, ai, olha, vamos fazer tal coisa? E é algo que você quer é importante para você. Aí você fala, ah, não, eu não consigo. E aí, gente, pode ser o que for, pode ser um dirigir, pode ser uma profissão nova, pode ser um curso, pode ser uma conversa difícil, pode ser uma mudança de relacionamento, pode ser o fim ou início de um, pode ser algo para você que você tem que fazer e você não faz, porque você usa uma desculpa. Às vezes é uma questão de saúde, às vezes é uma questão de emagrecimento, às vezes é uma questão de autocuidado, às vezes é uma questão de disciplina, organização, o que for, mas que tenha um medo por detrás. Eu não consigo, eu não posso, não é para mim, é difícil demais, porque tudo isso tem um medo. Eu não consigo, tá? Eu não consigo ou eu tenho medo de errar e falhar. E eu não sei lidar com isso. Eu não posso. Eu não posso, ou eu acho que eu não sou capaz disso. E aí a gente pode começar a mudar essas frases, sabe? Que a gente fala com frequência. O eu não posso, o eu não consigo. Eu não consigo, ou eu preciso estudar mais sobre isso, eu preciso treinar sobre isso, eu preciso praticar mais. Então, quando a gente começa a substituir as palavras, a gente começa a dar comando pra gente mesmo, pro nosso cérebro, pra nossa mente, de que tá, talvez agora não vá sair, mas eu vou treinar pra conseguir. E aí, se você não começar a fazer isso como treino, e vocês vão ouvir eu falar muito sobre isso, gente, tudo é treino. O medo de vocês não nasceram com ele. Quem tem filho ou sobrinho que vê uma criança, a criança não tem medo de nada. A criança pega minhoca e enfia na boca. A criança pega o bichinho na mão. A criança lambe carrinho do mercado. A criança tá nem aí.
Ela não liga. A gente que entra em pânico. A criança, ela é modulada de acordo com o adulto. Se aparece uma barata, o adulto fala, ah, é uma barata, e espanta, a criança vai achar de boa. Agora, aparece uma barata, o adulto grita, pronto. A criança fala, eu vou gritar também, né? Porque, não sei, minha mãe gritou, né? Deve ser uma coisa aterrorizante. Então, teve um início do seu medo. Teve ali uma razão. Talvez foi um pai, foi uma mãe, foi uma professora. Alguma figura de autoridade veio ali com alguma reação, com alguma ação, com alguma fala que fez que você tivesse esse medo. Há um medo da rejeição, um medo de ser abandonada. Aí não é só sobre relacionamento, é sobre tudo. Porque se eu tenho medo de ser rejeitada, como que eu vou, por exemplo, oferecer um produto que eu vendo? Vai que meu cliente me rejeita. Deus me livre. Aí você vai ficar mal. Fala, gente, eu fiquei tão mal. Porque você trouxe aquilo para você. Para você não foi assim. Ah, ele não quis o meu produto. Ele não me quis. Ele tá me rejeitando como pessoa. Porque essa é a sua dor. Aí eu preciso identificar qual é a minha dor. Ah, eu não falo em público porque medo da chacota. Então eu tenho medo de ser humilhada. Eu tenho medo de ser exposta. Quando na minha história eu fui exposta, eu fui humilhada. Quantas vezes na rodinha da família rolou uma piadinha que eu ria, mas eu ria com vergonha. Eu não gostava daquilo. Me sentia desconfortável. Os apelidinhos, na verdade, eram bullying, era para pejorativo. Apelido é algo carinhoso, não algo que te humilhe, não algo que te faça sentir menor. Então, se tinha isso, não tem, ah, me chamava de baleinha porque eu era gordinha. Não, não era para ser assim, porque tá chamando atenção para uma parte do seu corpo que talvez você era adolescente, estava ali em transição. Já era difícil por si só. Então, será que hoje a questão da sua aparência te impede de se expor um pouco mais? Ao invés de fazer amizade, chegar nas pessoas, ou de vestir uma roupa que você goste muito, vai falar, ah, mas a minha barriga assim, minha perna assado, porque ficou aquela voz lá. E falaram que o seu corpo era inadequado, que o seu cabelo era inadequado, e hoje reflete. Porque dores. Cada um tem uma dor base, e dessa dor base vai vindo os medos. E cada um vai ter um medo diferente, ou vários medos. Mas se você for prestar atenção, como foi no início, é sempre um medo maior, base, que ele vai ramificando para outro, mas tudo chega num ponto só. Então, quando você escrever o seu medo, escreve do lado qual é a dor, por exemplo. Ah, eu tenho medo de ser exposta. Eu tenho medo de passar vergonha, eu morro de medo, eu fico apavorada. Então, para não passar vergonha, eu deixo de fazer um monte de coisa. Eu fico sempre na minha, no cantinho, eu não me exponho muito, eu não falo muita coisa. Na hora de vender, eu fico meio acuada. Na hora de conversar com um relacionamento, ou com amizade, ou com meus filhos, eu não falo tudo. Eu fico assim, ah, não sei, né, se eu posso, né, como é que vai ser. Então, qual é a dor? Se esse é meu medo, qual é a minha dor? Ou se essa é a minha dor, qual é o meu medo? Então começa a mapear isso no caderninho de vocês. Mas isso aí não vai ser só agora, nessa noite. Vocês vão fazer durante a semana, se observando qual é a frase que eu falo com frequência quando eu não quero fazer alguma coisa, ou quando eu tô com medo de que algo de ruim vai acontecer. E aí você vai se questionar, igual eu coloquei a frase lá do exercício. O que de pior pode acontecer? Aí, se você é aquela pessoa que tem a mente que vai mais longe, escreve. E aí você vai se questionando. Tá, se isso acontecer, qual é a chance, qual é a probabilidade disso aqui acontecer? Isso já aconteceu? E se aconteceu, como eu me senti? Eu já deixei de fazer alguma coisa que eu queria muito devido a isso? E aí não aconteceu nada. Nada aconteceu. Então, escreve isso. E durante a semana você vai fazer um movimento de observação. Só isso. Vocês vão achar até graça da reação de vocês. Vamos fazer isso. Aí vai vir uma frase automática, que você fala sempre. Aí vai falar, ih, qual que eu falo?
Aí você nota? Ah, eu falo isso. De novo, eu falo isso. Em casa, o que que eu costumo falar? Por exemplo, eu preciso contar um negócio importante para meus filhos e para meu marido. Ai, aí isso tá aquele medo, né? Nem é pela pessoa. A pessoa nunca fez nada. Ou um dia falou um pouco mais alto, ou um dia fez uma careta assim. Aí, por que tô com medo de quê? Se eu falar isso com a minha filha, com meu filho, com meu marido, que tipo de pior pode acontecer? Por quê? Aí vem do choro. Mas eu choro quando eu falo. Eu posso verbalizar isso pra pessoa e falar: olha, eu vou contar algo que eu não resolvi muito bem dentro de mim. E eu fico com vergonha, porque eu tenho medo de quando eu falar isso, você me veja de outra forma. Eu tenho medo que você me veja como uma pessoa irresponsável. Eu tenho medo que você me veja como uma pessoa infantil. Eu tenho medo que você me veja como muito frágil. E isso tem a ver com a dor minha, que eu tô aprendendo a lidar. Então, provavelmente, eu vou chorar. Mas eu vou chorar porque, pra mim, é a forma do meu corpo esvaziar o que tá passando dentro de mim. Então, se eu chorar, deixa eu chorar. Eu vou falar depois, mas deixa eu chorar. E se você for daquela que gosta de quando chora ser acolhida, tem gente que quando chora não gosta nem que encoste, né? Fala, eu vou chorar, mas não me encosta. Tem a galera que gosta do abraço, do acolhimento, e tem a galera que não gosta que encoste. Ai, não me toca que eu vou se tocar, eu vou chorar. Se você é da galera que não me toca, eu vou chorar, avisa, olha, você não precisa me encostar, fica do meu lado só. Eu vou falar. Se você for da galera que gosta de abraço, avisa, olha, quando eu começar a chorar, você me abraça, porque pá, me alivia. Tudo é a forma como a gente fala. E se a gente verbalizar o que a gente sente, o coleguinha entende. Porque aí pensa assim, aí eu não vou falar não, porque se eu falo, eu choro, ele se assusta, ou ela se assusta, aí eu não sei o que fazer, aí eu tenho que ficar consolando a pessoa, que tá assustada pelo meu choro. Aí é muito chato isso. Então eu não quero falar. Mas por que a pessoa te consola? Porque na cabeça da maioria, né, do coletivo, o choro é algo ruim. As pessoas ligam choro como desespero, como medo, como algo que está acontecendo. Mas o choro nada mais é do que um mecanismo do nosso corpo de esvaziar, de lidar com a situação. O choro não tem nada a ver com a imperfeição. O choro é algo que tem a ver com o ser humano. Então, se tem um negocinho aqui, tem uma função e vai sair. É só você verbalizar, ensina o outro como lidar com você, para você aprender a lidar com o seu medo, porque senão você vai só reforçar aquela crença de que você não pode. O que é uma crença? É uma verdade absoluta que foi instalada lá na nossa infância, e a gente foi reforçando isso. Tá vendo? Meu medo, é como se falasse para você mesma. Tá vendo? O meu medo tem razão. Eu não posso conversar. Eu não sei conversar. Porque todas as vezes. Aí tinha pega, né? Sempre, todas as vezes, né? Aquela frase que é. Todas as vezes é muita coisa. Sempre é muita coisa. Todas as vezes, sempre que eu tento falar e conversar, acontece isso. Eu choro, a pessoa não me entende, fica um mau climão. Então, por isso eu não falo. Aí, pronto, pá, aquela crença, aquela verdade absoluta, ela é reforçada. Aí cria mais uma, como criasse camadas que vai endurecendo e ficando uma placa assim, grossa. E aí, agora, a gente tá com mais consciência, você vai, ó, diminuindo, como reforçando uma crença ou uma outra verdade contrária. Eu posso me comunicar sim, mas do meu jeito. E qual é o meu jeito? Esse. O outro sabe? O outro tem bola de cristal? Ah, não, tá comigo há 20 anos. A gente tá aqui com a gente mesma há 40, 50 anos, 30 anos e não se conhece. Ah, tu quer cobrar mesmo o marido, a filha, o pai, a mãe, todo mundo te conhecer. Se você mesmo tá contigo aí desde que nasceu, não se conhece. Gente, não adianta. O óbvio tem que ser dito. O que é óbvio para um não é óbvio para o outro. Então você vai falar. Não importa se sua filha você conhece de 20 anos, seu marido é 20 anos, não importa, sua amiga é 30 anos, não importa. Ela fala assim, por que você não falou isso antes? Fala, porque eu tinha medo. E eu estou lidando com o meu medo. Eu estou aprendendo que o meu medo, e não é bem isso. Não é bem sobre isso. Lembrando lá do clipe da música, né? O que ela achava? Que ela ia morrer.
que aconteceu? O maior medo dela, né, que era os bichos mais selvagens, estava do ladinho dela. É mais ou menos isso. O nosso medo não vai sumir, mas a gente tem que trazer ele para que esteja do nosso lado e não em cima da gente. Ok, tô com medo, eu sei. O medo tem uma função, que é proteção, sobrevivência. É essa a função do medo. É pra gente não pular do prédio. Ai, que legal! Tu vai, né? O medo faz o quê? Eu não vou ficar na beirada. Porque se ficar na beirada, corre o risco. O medo é pra isso, é pra sobrevivência. Então, olha como é interessante o significado que a gente dá. Quando a gente tem tanto medo e é reforçado esse medo, a sensação física que nós temos é que algo de ruim vai acontecer a ponto de colocar nossa vida em risco. E às vezes é só sobre falar com a pessoa. Se eu falar com essa pessoa, o que que ela vai fazer comigo? Vai bater? Vai matar? Mas o seu corpo reage. Aí você fica com a garganta seca, dá um nó na garganta, o coração bate forte, alguns treme, alguma falta de ar, que é o seu corpo reagindo como se estivesse em perigo. Porque foi reforçado a verdade absoluta que aquilo dali é horrível, causa danos, tem consequência. Aí você repete: eu nunca mais vou fazer isso, porque sempre que eu faço acontece isso. E não é sempre. Foram algumas situações que te impactaram e você registrou. E às vezes não foi com você, foi o que você viu dos seus pais. Às vezes seus pais não tinham uma boa comunicação. Às vezes seu pai ou sua mãe não confiavam no outro, não era confiável. E você trouxe isso para você, como se fosse um aplicativo. Aí tu baixou. Sabe aquele aplicativo de jogo que você baixa sem querer? Você baixou o negócio quando viu, pô, eles dão esse aplicativo aqui no meu celular. Então, é como se durante nossa vida fosse baixado vários aplicativos, alguns úteis e outros extremamente inúteis, que nem nos pertence. Então, a nossa função de adulto é começar a caçar esses aplicativos e desinstalar. Chega, não quero, chega, não quero, chega, não quero, chega, não quero. Colocou aqui, eu não quero. Ah, isso aqui eu quero, faz sentido para mim. Mas para que eu comece o movimento de desinstalar os aplicativos, eu preciso me observar. Que frase eu costumo falar com frequência? Porque a nossa fala, ela demonstra muito o que a gente acredita. Muito. E às vezes são ditados populares que as pessoas falam. Ah, homens são todos iguais. Ah, não, mas é uma bobeirinha isso, não é? Que crença se eu falar assim, homens são todos iguais? Que crença eu estou reforçando? De que se homens são todos iguais, e a experiência que eu tive em algum momento foi de um homem ruim, ou eu conheci algum homem ruim, a crença que eu estou instalando não é todos os homens são ruins. Nenhum homem presta, nenhum homem bom. Por exemplo, essa frase não está atrelada a elogio. Eu nunca vi alguém falar assim, ai, fulaninho cozinha tão bem. Ai, homem é tudo igual, todos cozinham bem. Ai, que maravilha. Eu nunca vi. Vocês já ouviram. Geralmente essa frase está ligada a algo ruim. Ah lá, o homem deixou, sei lá, a toalha molhada. Homem é tudo igual. O cara deixou lá a meia jogada. Todo homem é assim. Todos são assim. Gente, todos. Vamos lá, a gente não conhece nem um cadinho, né? Do mundo. Todo é muita gente. É muita gente para ser todo. Se vier uma pessoa, você. Não, não, eu conheci os homens do mundo inteiro. Mas não conheceu, gente. Então não é porque 5 homens da sua vida, ou 10 que você convive, têm uma atitude, não é que todos vão ser. Aí você vai colocar pra você. Ah, tá. Então é uma crença que eu tenho. Então será que o homem que eu tenho em casa, o futuro que eu vou ter, ou que eu convivo, é realmente assim? Porque se mulher não é tudo igual, homem também não é tudo igual. O fato de a gente ter, o fato de a gente compartilhar algumas coisas como gênero, né? Não quer dizer que nós somos iguais, somos totalmente diferentes uma das outras. Os homens é a mesma coisa. Então, é esse movimento de observar que vocês vão fazer. Observa os ditos populares que vocês repetem. Sei lá, vamos pensar em questão sobre dinheiro. Ah, dinheiro não nasce em árvore. O que que eu estou fixando para mim? Que fazer dinheiro, conquistar dinheiro é muito difícil.
Porque talvez da minha família tinha isso, aconteceu isso, muito sofrido. Então, aí o que acontece? No meu trabalho, tudo é muito sofrido. Ai, para cair um pixizinho, ai, que sacrifício para aquele pixizinho cair. Porque eu criei isso. É como se eu reforçasse, tá vendo? É isso aí. Minha avó falava, meu pai falava, minha mãe falava, é isso. É muito difícil. Aí o meu trabalho, em vez de ser gostoso, é pesado. Aí eu vou fazer. Aí meu corpo já reage. Porque o meu trabalho tá ligado ao dinheiro. E o dinheiro é pesado. Porque me falaram que se não nasce em árvore é muito difícil de conquistar. É muito sofrido. Então, meu trabalho é assim. Aí o que acontece? Eu desanimo. Eu não tenho constância. Eu não consigo manter. Eu não consigo crescer de alguma coisa. Quando eu começo, eu travo. Ou quando eu começo a fazer lá um dinheirinho, eu entro numa dívidazinha, né? Uma dívidazinha pra poder, tá vendo como é difícil? Aí, ó. Entrou, aconteceu isso. Porque inconscientemente eu quero provar que as pessoas em minha volta, as pessoas que eu amo, a minha família, eles têm razão. Porque se eles têm razão, eu tô ali com eles, eu pertenço àquele grupo. Então eu vou reforçar dentro de mim esses medos, essas crenças, essas frases que aparentemente são inofensíveis, mas na verdade elas escondem ali algo muito importante, que frases, palavras repetidas, torna-se ação. Começa lá no pensamento, depois vem para a ação. Eu repito, 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 e vou agir. É o que acontece. Nada acontece por nada. Então, se eu estou repetindo todos os dias na minha cabeça algo negativo, a tendência é que aquilo vai se tornar uma ação. Porque eu preciso provar que aquilo é verdade. Eu preciso provar que aquilo dali realmente não é algo. Minha mãe não mentiu pra mim. Minha mãe não mente. Pai não mente. Vô não mente. Não mentiu. Mas não é sobre isso. É o que eles acreditavam. A gente precisa entender que as pessoas que criou a gente eram apenas seres humanos como a gente. Com medos, inseguranças, com bloqueios, com traumas. Aí você acha que eles iriam ser perfeitos? Que tudo que eles falassem seria totalmente verdade? Não, não é. Não é que nós vamos julgar, não é que nós vamos apontar, culpar. Viu o que você fez, aí eu tô toda enrolada aí nas minhas crenças. Não é isso. Mas é pra gente olhar para aquelas pessoas e falar, ok, é isso. Mas eu não quero continuar com isso. Então, sempre pensa, as minhas frases, ela tem muito a ver com o que eu acredito. E o que eu acredito tem a ver muito com algo que eu vivenciei, experienciei. Às vezes é bom, às vezes não é. E pensando na nossa vida em geral, vamos dizer que 50-50, a gente tem 50% de questões que são muito boas e 50% que não é. 50 que você aprende, aprendi com meu pai a ser trabalhadora, a ser esforçada. Mas também aprendi com ele a ter medo de arriscar, porque ele dizia que quem se arrisca perde tudo, fracassa. Aí você vai caçar lá na família, descobre que tinha um avô, um tio, um primo, alguém lá na família que investia em alguma coisa, outra pessoa era o empreendedor da família e ele se ferrou, se lascou, acabou a vida zerado. Então pronto, pegou ali, instalou na família ali um aplicativo de que quem empreende fracassa. E se você não tem um emprego de CLT, você não consegue. Não consegue. A aposentadoria é só com CLT. Porque na CLT você consegue o quê? Você tem o INSS para pagar. Aí a gente vai pensar de modo muito racional, nada é 100% seguro. E o dinheiro que a gente ganha lá quando fica idoso é um dinheiro que a pessoa, que o patrão deixa eu guardar para você. Você poderia fazer você mesma. Aí cria-se uma falsa segurança. Às vezes também com amizade. Eu tenho uma amizade que não é legal. Eu sinto que, é pesada, sempre os mesmos papos, é sempre falando mal dos outros, é sempre apontando os outros, mas eu não vou conseguir.
outras pessoas. As pessoas são assim, não tem jeito. Aí eu permaneço naquele lugar, porque eu tenho medo de que se eu sair dali, eu não vou encontrar pessoas que gostem de mim ou me aceitem. E eu fico ali, presa naquele lugar. E aí eu não faço novas amizades, eu não desenvolvo, eu fico ali. E aí aquelas conversas vai modulando quem eu sou. Porque se eu escuto o tempo todo, meu ciclo de amizade só fala dos outros, só isso, não tem um incentivo, não tem uma troca, não tem ali uma, sabe, um crescimento pessoal, emocional, espiritual, nada. É somente, ou é reclamação, ou é falar mal dos outros. Qual é a chance de vocês ficarem da mesma forma? Enorme. Mas aí eu tenho medo de sair dali. Porque, e se eu falar que eu não gosto disso? Aí eu vou falar que eu tô metidinha. Aí agora, se você não adianta conhecimento, tá assim. Aí depois fez terapia, tá com os papinhos aí. Tá cheio de coisa. Eu não quero ser igual, eu não quero ser diferente. Porque qual é o meu medo? De não pertencer. O medo da exclusão. Porque em algum momento eu me senti excluída na minha vida lá atrás. Entende como pequenas coisinhas vai afetando e vai virando uma bola de neve? O efeito dominó? Por isso que é muito importante a gente se observar. É muito importante a gente ter noção do que a gente assiste. Tem lugares que você chega que a pessoa, em 5 minutos, ela faz 5 tragédias. Na sequência de cada estado. Aí fala, gente, não, porque quebrou, coisa bateu, um avião caiu, tombou uma carreta e matou 5. Assim, você não consegue nem compreender como. Tu fala, calma, bom dia, boa tarde, antes. É bom, porque a pessoa fica o tempo todo ali, ó, absorvendo, absorvendo. Aí passa o tempinho e a pessoa fala, ai, olha, eu tenho muito medo. Essa rua é perigosa. Aconteceu comigo esses dias, eu tava fazendo unha, tava lá rolando televisão, lá várias tragédias, já não passa tragédia. A pessoa falou, "Pô", ela falou 5 coisas ruins que aconteceu. Aí depois ela falou, a nossa rua é perigosa, né? Não, é, porque eu fico eu não ando à noite. Ah, eu não ando à noite. Aí ela apontou 5 ruas que ela não anda à noite. Ela não sai de casa à noite. Porque até tem pavor, um medo muito grande. Eu ando à noite na minha rua, tranquilo. E ela é minha vizinha. Só que eu não tenho, o medo que ela tem, eu não tenho. Qual a diferença? O, o que a gente se alimenta. Ela escolheu, né, inconscientemente, ali, ó. Aí criou, qual foi o drive ali, o aplicativo? À noite é perigoso, porque no jornal mostrou que os crimes acontecem à noite. Principalmente com mulher, porque o jornal, se você for parar para ver jornal, em 5 minutos, 5 mulheres morreu. Ela fala, gente, eu vou morrer também, porque eu sou mulher. E no jornal falou que tá matando mulher. Então, eu vou ficar presa em casa, porque, né, tá matando mulher. É isso que você observa. E aí a gente começa a ficar refém dos nossos medos. Porque eu tô absorvendo o tempo todo por conversas, por jornal. Então, observa, fica essa semana só de observar, só de observação. Quando eu tô com as minhas amigas, qual é o assunto principal? Aí você vai achar intrigante, né? Você fala, gente, eu não tinha observado. Quem que fala comigo todos os dias? É aquela que sempre reclama. Ai, foi no mercado tudo caro. Ai, tá calor. Ai, tá frio demais. Ai, fulana é chata, né? Ai, bota defeito em tudo. Tudo tem defeito. Então, como você vai ficar assim? E aí, se eu começo a ser uma pessoa muito crítica, já falei isso em outra aula já. Eu sou muito crítica, eu reclamo de tudo, eu aponto todo mundo, eu falo mal de todo mundo. Eu morro de medo de me expor. Porque vai que eu me exponho e a pessoa faz a mesma coisa que eu faço com o outro. Que eu fico fazendo tudo de chacota, que eu fico debochando, que eu fico achando graça de tudo. Mas de um tom pejorativo, sabe? Eu não incentivo, eu debocho. Aí eu não eu tenho medo, porque se eu fizer a mesma coisa, eu tô vendendo um produto, boto minha cara na internet. Eu já zoei a vizinha lá, a coleguinha que tá fazendo isso. Ai, como ela tem coragem? Aí eu falo, ai, Deus me livre, que já zoei ela. Eu não consigo. Eu não vou, porque o que está instalado em mim é isso.
E na verdade, o outro nem tá nem aí pra você. Ele nem viu, nem vai ver. Mas o fato de constantemente eu ficar falando dos outros, eu reforço esse medo em mim. Vão falar mal de mim, vão criticar. As pessoas não ligam. Na real, as pessoas não ligam. Que o investimento um dia, depois você mentor lá também. Experimenta um dia. Sai de casa todo do avesso. A blusa do avesso. Esse é do avesso. Você só sai. Você vai ver quantas pessoas vão passar por você e não vão ver. Não vão ver. Simplesmente não vão ignorar. Talvez alguém que você conheceu fale que tá tudo avesso. Mesmo. Mas se eu sair do avesso, que de pior pra acontecer? Nada. Eu tô vestida, não tô pelada. Tô tudo do avesso. Mas aí cresci, aí tem tanto medo do que os outros vão pensar da gente, que só de pensar de sair do avesso, você já acha um absurdo. Não vou sair do avesso, eu, hein? Mostra que eu sou maluca. Mostra que eu estou enlouquecendo. Só porque você botou do avesso. Eu não conheço nenhum transtorno que tem isso aí como um sintoma. Tá vestindo roupa do avesso, aí é um transtorno tal. Não tem. Não existe. Então, são coisas tão pequenas que na hora que fala, te leva um susto. Eu não vou fazer isso. Não. Tá errado, é estranho. O que que vão achar? Nada. Não vão achar nada. Não vão ver. Quantas vezes você passou perto de pessoas conhecidas e elas não te viram? Quantas vezes você passou para uma pessoa e falou assim: Tu lembra de que passou aqui agora? Você fala: Não, motorista do ônibus. Qual foi o rosto do último motorista de ônibus que você pegou? Eu duvido que vocês lembrem. Eu duvido. O último motorista, qual era a fisionomia dele? Ou do Uber? Não lembra, a gente não olha. As pessoas não interessadas em si. Só que tem mas cria-se esse medo, essa crença de que todo mundo tá me vendo, todo mundo tá apontando pra mim. O que que eles vão achar? Nada. Eles não vão achar? Nada. É só lá fazer. Esse é o processo do questionamento do medo. Ah, mas acontecer isso? Não vai acontecer. Porque não acontece. Ah, mas se rirem de você, ué. Vão rir, ué. Mas vamos bater? Ai, mas imagina você falar em público, todo mundo começar a rir de você. Que vergonha que deve ser, né? Ah, provavelmente sim. Mas será que todo mundo vai rir? Ou três pessoas vão rir e você colocou na tua cabeça que são todo mundo? Lembra que todo mundo, nunca, sempre, não existe. Nunca é um negócio que é pra sempre. Sempre é pra sempre. E todo mundo é muita gente. Vocês vão mudar esse termo de vocês aí. Principalmente quando eu falar em casa. Aí você nunca me escuta, nunca. Aí você sempre deixa o sapato lá do lado de fora. Sempre. Todo mundo tá falando que isso não é legal. Todo mundo entrevistou a população inteira do mundo para poder saber se todo mundo. Porque quando alguém vier falar isso a você, fala, ai, ó, todo mundo tá falando que seu cabelo tá estranho. Tu fala, é, todo mundo mesmo. Japão também tá falando. China, todo mundo falando meu cabelo, porque é importante que eu sou, né? Que legal, sabe que é importante assim. Obrigada por me informar isso, tá? Então, mudar a nossa fala para que ela não vire comportamento. Lembra que, ó, começa na sua cabeça, lá no seu pensamento, vai indo. Aí que você começa o seu pensamento, é de acordo com o que você alimenta. Aí você começa a falar sobre aquilo. Aí da fala, você está agindo sem perceber. E quando vê, você está presa ali num loop que você não consegue sair. Aí você fala, ah, é, a vida é assim mesmo, o mundo tá assim mesmo. Todo mundo tá assim. Quantas vezes já ouviu isso? Todo mundo tá assim. Não existe gente tranquila hoje em dia, não. Não tem casamento bom hoje em dia, não, gente. Casamento é tudo assim, mais ou menos. Todos são assim. É vida, é assim. Dá pra ser feliz e tudo. É, um pouquinho tá bom. Aí você vai comprando aquela ideia. Ah, é verdade. Todo mundo tá assim, né? Então não é isso. Minha vida é assim, tá bom, então. Aí você entra no conformismo. E aí é um conformismo sobre o que faz sentido pra você. Porque às vezes você quer algo que é importante pra você, mas de ouvir isso, você só aceita. É verdade. O mundo tá assim. Então é isso. Acabou pra mim. Aí eu não me cuido.
porque o mundo tá assim, todo mundo tá assim, né? Aí, mensagem emocional tá zerada, mas todo mundo tá assim, todo mundo tá ruim hoje. Depois da pandemia, eu já ouvi essas frases várias vezes. Depois da pandemia, todo mundo ficou ruim. Tá, e aí? Faço nada com isso? Todo mundo tá ruim? Repito, a população inteira mundial, óbvio que afetou, mas todo mundo tá ruim? Aí vai a frase que a mãe dizia, mas você não é todo mundo. Você quer ficar num grupinho ali de todo mundo? E esse questionar, a gente tem que questionar. A gente precisa criar o hábito de se questionar, de questionar nossos pensamentos, de não comprar logo a ideia. A ideia vai vir. Se eu comprar ou não é minha escolha. Mas como eu faço isso? Me observando. Por que quando eu chego em tal ambiente dá um nó na garganta? Por que quando fazem tal brincadeira me dá um aperto no peito? Por que quando eu vou falar eu travo? O que tem por detrás disso? Ah, eu sou assim, você não é assim. Você está assim. É, é o que você é. O que que você é? Vocês são mulheres, é o que você é. E aí, cada um tem uma qualidade, tem um jeito, mas é algo negativo. Você não nasceu com isso. Você não nasceu com esse medo. É isso que eu falo pra você. Eu nasci com esse medo. Igual, assim, vamos pegar o exemplo do dirigir. Ah, eu tenho medo de. Você tem medo de dirigir, ou você precisa treinar mais um pouco, pra pegar segurança e pegar o carro. Ah, mas fulano dirige também. Fulano dirige há 20 anos. Você quer comparar uma pessoa que dirige há 20 anos com você que pegou a carteira agora? Acabou de pegar a carteira. Aquela pessoa que dirige bem desde sei quando, ela também tem a primeira vez dela. Ela é boa agora porque ela treinou, ela automatizou. Aí você, a pessoa, né, que ela dirige, fala, mas... Por quê? Porque aqui é automático. Assim como talvez vocês cozinhem sem pensar muito. Ninguém pensa, ai, o feijão tem que ser exato, os 3 dentes de alho. Não, a gente não pensa muito. Tá com o lá, tá com o alho lá e faz. Mas lá no começo, alguém falou pra vocês: olha, tem que ser assim. Ou você viu um vídeo, ou você leu em algum lugar. Hoje, talvez vocês batam um bolo sem pensar. Ah, já sei como é que é. Pronto, tá bom, ficou bom. Mas lá atrás, não. Então, isso é pra tudo. Tudo que vocês querem fazer. Todos os medos que vocês têm. Ih, desculpa, fechou o áudio. Fechou. É treinar. Treino. Treina, questiona, anota, escreve, bota um bloco de notas na rua. Olha, gente, olha o pensamento que veio. Interessante. É um pensamento de quê? De que eu não mereço, que eu não sou boa o suficiente, que não é pra mim. Ah, isso não é pra mim. Quantas vezes vocês falaram isso? Não, isso aqui não é pra mim, não. E geralmente é algo bom. Dificilmente eu já ouvi essa frase com algo ruim. Não, não é pra mim, não. Isso aí não. Não, isso aí é coisa de gente com dinheiro. Eu não, isso aí não é pra outra pessoa. Isso é muito chique pra mim. Isso é muito bom pra mim. Por quê, gente? Aí se é ruim, tu pega, né? Aí é ruim, eu quero. Aí é estranho, eu quero. Tá bom, é pra mim. Mas se é muito bom, não quero. Aí a pergunta é: quem disse pra você que não é bom pra você? Que não é pra você? Quem falou isso? Ah, é uma voz que não é minha. Ah, eu vi isso da minha mãe. Ah, eu vi isso do meu pai. Ah, eu vi isso do meu irmão. Ah, eu vi isso do meu marido. Ah, de quem? Então não é meu. Se não é meu, eu devolvo. Né? Você já aprendeu? Né? Na escola? Se trouxesse uma caneta do coleguinha, a mãe mandava devolver? Não era assim? De quem é essa caneta? Do meu colega. Devolve. De quem é essa voz? Da minha mãe. Devolve. Devolve. Não é sua. Tá carregando. Tá carregando por quê uma voz na cabeça que não é sua? Tanta coisa pra carregar na cabeça. Vocês vão devolver. Devolve. Bota lá todas as frases que você já ouviu. Devolve. E quando a mãe falar, é dela, é sobre ela. Eu não quero pra mim. Eu escolho acreditar em outra coisa. Ela escolhe. E vocês vão colocar isso escrito para que você comece a dar um basta nisso. O que que eu quero? Dar um basta. Em que comportamento? Em que pensamento?
Eu não quero mais, não é meu. E aí os medos, eles vão começar a ir pro lugar deles, que não é em cima de você, é do lado. Pra quê? Pra gente, sei lá, eu quero muito dirigir. Eu não sei. Eu vou pegar o carro de primeira, se eu não sei? Não, eu vou bater. Aí vai vir o medo. Ah, o medo tá aqui do lado. Ok, medo, obrigada por me avisar. Então eu vou treinar. Eu não vou paralisar, porque ele está do meu lado, não tá em cima de mim. Se tá em cima de mim, eu travo. Aí, como seria em cima de mim? Eu não consigo dirigir. Eu não sei. Não dou conta, não consigo. Não, pra mim, não consigo. Tá em cima de você. Você está ao seu lado, você agradece ao medo por ter te avisado e você fazer algo com isso. Eu preciso me posicionar no meu trabalho. Eu não consigo. Eu preciso falar para um cliente não. Eu preciso aumentar o preço do meu produto. Aí vai vir o medo do seu lado. Ah, mas se eu aumentar e não vender? E se eu aumentar e ninguém me chamar? E se eu me posicionar e acharem que eu tô me achando, não sou boa o suficiente? Agradece o medo. Obrigado, medo, por ter me avisado. Tá, então vamos ver o que é realidade. Bom, independente se eu vendo um produto ou eu ofereço um produto, a gente sabe que tudo aumenta com o tempo. Tudo aumenta. As coisas aumentam. Então, por exemplo, eu vendo um produto, o material aumentou. Então, eu tenho que aumentar. Ah, mas e se ninguém quiser? Ninguém é muita gente. Lembra que quem fica o tempo todo pechinchando no teu ouvido vai te trocar por R$ 5, R$ 10. E geralmente volta. Aí você vai garantir o quê? Bem, eu vou aumentar, mas eu vou continuar com a mesma qualidade do meu trabalho. Ah, eu vou aumentar. Mas eu sei que tal coisa eu faço muito bem. Muito bem. Tanto, tão ótimo. Quem quer, quem valoriza o meu trabalho vai ficar. Quem soltar porque eu cobrava baratinho, vai embora. E aí eu não quero esse tipo de cliente para mim só porque eu cobro baratinho. Eu quero que valorize meu trabalho. Que acho que meu trabalho é bom, de qualidade, que eu faço bem. É o diálogo que vocês vão fazer para tudo. Vai vir o medo, agradece o medo do seu lado, na sua cabeça, do seu lado. Obrigada, medo. Vamos lá. O que eu posso fazer com isso? Ele me avisou dos riscos. Ó, tem risco disso, 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 disso. São os riscos. E aí, o que eu faço com esses riscos? Faço o que com isso? Eu vou dar as estratégias. Aí é um treino, aí é eu combater aquela frase, acredito, porque aí sim eu vou conseguir agir. Então, não achem que o medo vai sumir. Não vai desaparecer. Não vai. Mas aí você vai tirar de cima de você, colocar do seu lado. Como eu percebo que o medo está em cima de mim? Quando eu paraliso. Quando eu paro de agir. E eu preciso agir. Aí é a hora de eu parar um pouquinho, respirar, dar um passinho para trás e olhar o quadro completo. Sabe quando você olha as coisas fora? E você vai começar a observar aquele seu processo como se fosse de fora, como fosse um filme. Deixa eu analisar o que está acontecendo aqui. Anotando. Tá, eu tô paralisada nesse ponto aqui. Mas o que que me levou a isso? O que que eu falo para mim mesma que tá fazendo com que eu não faça? Você vai anotar. Sem julgamento. Sem chamar de burra, disso, nada disso, porque nós não temos isso. Você vai anotar. Entendi. Tá, mas se isso acontecer, qual é o meu maior medo em cima disso? Ah, eu tenho medo de ser rejeitada ou de ninguém comprar meu produto. Se ninguém comprar meu produto, será que é sobre mim? Ou porque aquela pessoa não está preparada ou não quer? Você vai colocar lá. Para que você comece a colocar cada coisa no seu lugar, principalmente o medo. Então, o que vocês vão fazer essa semana é tirar o medo de cima da sua cabeça e colocar do seu lado. Ele vai ficar ao seu lado. Obrigada, medo. O que eu faço com isso? Obrigada, medo. O que eu faço com isso? Qual a estratégia que eu vou montar para os riscos que o meu medo me trouxe? E você vai colocar isso sempre por escrito.
Por que tanta escrita, Elaine? Para que tanto isso? Porque a escrita traz clareza. Se eu só mantenho na minha cabeça, fica confuso. Se eu não escrevo, eu fico ali sem saber, batendo cabeça o tempo todo. Lembra que para fazer uma casa tem uma planta. Você, assim, um arquiteto, tem que fazer de cabeça. Porque a planta, para ele poder visualizar o todo. Para que a escrita? Para você visualizar o todo. Se você não escreve, você não tem ali a visão do real. Aí fica muito no imaginário. Nosso imaginário, ele é maravilhoso. Ele realmente imagina. E às vezes coisas catastróficas. Aí é um negócio desse tamanho assim, você acha que, meu Deus, o mundo vai acabar. E quando você faz, ué, não é que não acabou? Por que que eu tô aqui ainda? Então, coloque no papel. Tenha o hábito da escrita. Não, eu não tenho tempo. Coloca no bloco de notas, está no ônibus, está na condução, coloca no bloco de notas. Faz uma listinha, diminui então, se não dê tempo de escrever. Mas a escrita vai te auxiliar no seu processo de tirar o medo de cima da sua cabeça e colocar do seu lado. É só esse movimento que eu vou fazer essa semana. Observar as frases que vocês falam com frequência. Observar o meio que vocês estão inseridas, qual é o assunto principal do meu grupinho de amigas. Eu sei que todo mundo tem um grupinho de amigas. Qual é o assunto principal? O que que eu me alimento? Porque lembra que ambiente é com quem eu ando, com quem eu falo, o que eu leio, o que eu escuto, o que eu vejo. Tudo isso é ambiente. Tudo isso. Então, se eu aí a nossa mente, ela é altamente adaptável. Então, se eu quero estar em em uma energia, uma vibe diferente, eu vou procurar um ambiente diferente. Porque não importa a idade que a gente tem, nós somos seres influenciáveis. Nós vamos nos influenciar de alguma maneira. Se suas amigas só reclamam, você vai ser uma pessoa que só reclama, e quem reclama não age. Não é um dia ou outro você falar de um dia cansativo, não é sobre isso. É o tempo todo, vez após vez, a mesma coisa. A pessoa não quer mudar, só quer reclamar o tempo inteiro. Você vai ser essa pessoa. Aí as irmãs falam assim: ah, tá vendo? Por isso meu trabalho não dá certo. Eu não consigo. Ninguém compra isso, ninguém vende isso, ninguém consegue ter um casamento feliz. Aí já começa a reforçar aquilo. Então, é só observar. Você não vão julgar a coleguinha, falar, ai, essas amigas estão atrasando minha vida, viu o que eu estou fazendo? Estou atrasando meu processo aqui. Não, não é para julgar elas, não. Elas têm as razões de estarem assim. Mas lembre-se que a escolha é sua, compartilhar isso com frequência, né? Não é dar um chute nas amigas, mas talvez evitar, trazer para um outro lado. Não ficar o tempo todo ali, fazendo novas amizades com essas pessoas novas, estar mais aberta. Ah, eu tenho medo de conhecer gente nova, é muito complicada. Aí vamos lá. Esse medo veio da onde? Que pior pode acontecer se fazer novos amigos. É realmente tão difícil? Ou eu ouvi falar que é assim? O que que eu ouvi sobre amizade? O que eu ouvi sobre conversa? Então, anotar. Esse é a tarefa da semana. Anotar e observar. Bem simples. Observar o quê? Minha reação, meu corpo, minha sensação, meus sentimentos, minhas emoções diante de cada coisa do dia a dia. Senti que minha expressão tá, sabe, eu tô meio estranha. Tá, o que que houve? O que aconteceu aqui que me deixou estranha? Ah, é porque eu tô TPM, não é TPM, gente. Algo aconteceu, não bota a culpa na bichinha, não. Alguma coisa aconteceu. O que que aconteceu? Para de justificar com clichês, com coisas que todo mundo fala. Ah, é o calor mesmo? Mas não é o calor. Então, para de fazer o que todo mundo faz. Olha para você, você é única. Se você é única, suas reações são únicas. Suas razões também. Olha com mais cuidado, com mais carinho para vocês. Essa é a tarefa para vocês começarem a tirar o medo da cabeça e colocar aqui do ladinho. Combinado? Espero que a aula tenha sido de auxílio para vocês, que vocês tenham aprendido alguma coisa, que isso seja mais um passo para a autonomia emocional de vocês.
É só isso. Meu objetivo aqui. Se uma coisinha que foi falada aqui auxiliar você a ter mais autonomia emocional, valeu a aula já para vocês. Então, coloca a mão na massa, coloque em prática, comenta lá no grupo o que vocês acharem, se vocês querem compartilhar coisas que vocês fizeram no dia a dia que auxiliaram a vencer o medo, ou o medo foi vencido, pode compartilhar, vai auxiliar também outras mulheres que estão lá a verem que elas também podem, elas também são capazes. Tá bom, meninas? Foi um prazer dar essa aula para vocês. Desejo para vocês uma excelente noite e que vocês possam, assim, vencer, não ter o medo mais como, como fosse um vilão, sequestra, mas como um aviso para te auxiliar ali a não ter, a que esses riscos possa aprimorar mais seu trabalho, sua comunicação, seu relacionamento. Tire da cabeça e coloque do seu lado, tá bom? Um beijo, até a próxima. Tchau.